E aí, pessoal, tudo beleza? A pergunta que não quer calar nesse momento é a seguinte: a OpenAI com o ChatGPT vem prejudicando o Google, mais especificamente o Google Ads, a audiência do Google em si? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Eu sou Afonso Alcântara e vamos discutir tudo que está acontecendo nesse momento, o mundo dos tutoriais, dos vídeos tutoriais, né? A- da informação em si, na internet como um todo vem sofrendo impactos de uma, eu não vou nem chamar de uma, como é que eu posso dizer, de uma coisa nova, né? Mas de uma nova revolução, definitivamente, né? No sentido de que é algo que não tem volta, tá? Não é opcional, é algo que não tem volta. Então, essa questão toda a gente precisa entender o que é que está acontecendo para se adaptar e poder entrar nessa onda, né? E fazer parte dela. Vamos lá. O Google, por muitos anos, né, foi detentor aí, pioneiro da audiência da internet como um todo, né? Ainda tem muita força, obviamente, mas ele foi fortemente impactado com a adesão do ChatGPT, da OpenAI. Por que que isso aconteceu, né? Antes a gente tinha algumas ferramentas como o Yahoo, né? O KD, que era usado aqui no Brasil, outras ferramentas de diretórios de links que funcionavam de alguma maneira para tirar a dúvida das pessoas. Mas isso não era nem equivalente a 1% da audiência do próprio Google, nem se conta. Então, por muitos anos, né, 20 anos aí, a fio, o Google, muito mais do que 20 anos, foi detentor, né, da grande audiência da internet. Teve ali o Facebook, que em algum momento tentou fazer com que a rede social fosse um buscador também, que as pessoas utilizassem o Facebook como um buscador e não conseguiu, né? Tivemos a ascensão também do TikTok, onde os jovens não pesquisam mais no Google, mas buscam, fazem busca também lá pelo TikTok. Isso impactou de alguma maneira também a audiência do Google em si, que acaba tendencialmente impactando também os anúncios patrocinados, afinal de contas, a audiência diminuiu, né? Isso tem um impacto. Mas o TikTok, durante um bom tempo, preocupou o Google recentemente sobre essa questão se a audiência do Google ia migrar para o TikTok para fazer buscas lá. Eu pensei que sim, pode até ser, mas só o pessoal mais jovem mesmo e quando eles querem uma busca mais rápida, né? Isso demorou, preocupou durante pouco tempo, né? Eu não acreditei que fosse acontecer assim de maneira repentina e fosse ficar lá. Não. Mas com a ascensão do ChatGPT, a primeira vez que a gente falou aqui sobre o ChatGPT aqui no canal, e foi logo no começo, a gente trouxe essa novidade aqui para vocês, onde ninguém estava falando sobre ChatGPT, a gente já estava ganhando dinheiro com o próprio ChatGPT. A gente criou um site, né, semelhante ao GPT, instalou a API e fez um sistema que funcionava igual ao GPT, usando a API deles, pagando por isso, né? E disponibilizando para as pessoas. Então, toda vida que saiu o chat GPT do ar, naquela época, as pessoas acabavam entrando no nosso site e lá tinha anúncio, tinha ah, os anúncios de display e tal, a gente acabava tendo uma receita em cima disso, e que foi uma receita muito boa. Mas durou pouco tempo, porque depois o chat GPT se estabilizou e as coisas voltaram ao normal e as pessoas passaram a usar o chat GPT oficial. Então a gente vem desde o começo falando sobre tudo isso que está acontecendo, né? Tentando entender, engajar e trazer a melhor informação para vocês. O que que acontece nesse momento, tá? Quando alguém tem alguma dúvida, qualquer dúvida que seja, tendencialmente as pessoas estão indo para o GPT, tá? Ah, muita gente já está indo para o GPT. Quando alguém quer comprar alguma coisa ou interagir com algum tipo de negócio, as pessoas vão para o Google. Então elas buscam, encontram e ali interagem. Só que essa parcela grande de audiência que, quando tem alguma dúvida, vai para o GPT, ia para o Google, essas pessoas também, tendencialmente, elas poderiam se tornar clientes, porque elas estavam com uma dúvida, buscavam ali alguma informação
ia para o Google e acabava ali convertendo, porque ela está fazendo a busca e ela via algo interessante e acabava clicando ali no anúncio e comprando alguma coisa. Pois bem, o Google vem perdendo em nível de escala global essa questão aí. O YouTube também foi impactado pelo ChatGPT, no sentido de que, em principal, quando alguém queria tirar alguma dúvida sobre determinada coisa, seja uma receita de bolo ou como fazer um anúncio no Google Ads, por exemplo, elas vinham aqui no YouTube, buscavam como fazer tal coisa, né? E aí assistiam aquele vídeo tutorial, né? Algumas pessoas querem simplesmente ir no GPT e buscar por isso, porque é mais rápido e dá uma resposta mais resumida e precisa, né? Tanto é que quando você busca alguma coisa de sistema, né? Ele te dá até os passos. Você aperta no menu configurações, faturamento, tarará, fala tudo que tem que fazer, né? Isso de maneira atualizada, o que é bem surpreendente. E deixaram de fazer isso aqui no YouTube. Deixaram de buscar esses itens, esperar o vídeo, a pessoa falar até ter determinado ponto, para saber como faz, ficar buscando dentro daquele vídeo aquela informação. Então, as pessoas não querem mais esperar nenhum minuto para tentar entender o que você está falando e tentar decifrar ali no vídeo essa informação que ele está sequer buscando e sequer ele sabe se vai ter naquele vídeo especificamente, porque muita gente faz vídeo tutorial aqui e tem uma headline bonita, um thumbnail, mas não entrega o ouro, né? Quer vender curso, aquela coisa toda. E esse tipo de comportamento prejudica o YouTube definitivamente, né? Essa forma que as pessoas têm de tentar criar uma isca digital, criar um conteúdo, dizer que vai te dar alguma coisa, tarará, e não entrega no vídeo, né? Eu acredito que muita da ascensão desse canal aqui, nos tempos dourados de vídeos tutoriais de Google Ads, Meta Ads e tudo mais, foi por conta que a gente sempre entregou conteúdo de qualidade, conteúdo ouro para vocês e nunca deixou de entregar isso, né? Tanto é que a gente teve vários comentários, depoimentos de pessoas que comentavam, olha, o que você está entregando aqui nesse vídeo é algo que nem curso pago tem, né? E a gente ficava muito feliz e motivado com isso, porque a gente não estava vendendo nada e entregando mesmo o conteúdo. Muitos desses produtores de conteúdo ficavam com raiva que a gente estava entregando um conteúdo desse nível, né? E eles deixavam de vender, né? Definitivamente. Isso na época dos lançamentos, aquela coisa toda. Mas isso passou, né? Agora a gente tem aí o ChatGPT que fala e mostra de maneira eventual para as pessoas em formato de texto, que em breve isso vai ser também feito em formato de vídeo, né? Acredito eu. Se você buscar lá alguma coisa sobre Google Ads, como fazer isso, ele vai abrir uma tela que já vai te mostrar um resumo de como fazer isso visualmente. Isso é questão de tempo, né? Todos nós sabemos, mas de antemão ele já te dá ali, dentro da realidade, um resumo do que você precisa fazer e quais botões você precisa apertar para chegar aonde você quer. Isso definitivamente afetou os canais de vídeo tutorial, de pessoas que fazem vídeos ensinando tais funcionalidades. Isso é uma realidade, tá? Afetou também o Google como um todo, né? O buscador Google como um todo, porque ninguém quer mais ficar perdendo tempo procurando, né? Tivemos uma recente atualização do Google, onde ele mostra ele na pesquisa, né? Com o Gemini, logo abaixo da busca, algumas buscas que você faz, a IA já te entrega uma prévia de texto ali sobre o que você precisa fazer, né? Sobre o que você quer. Vamos dizer que funciona e não funciona ao mesmo tempo. Pelo menos é a sensação que eu tenho, tá? Se vai implementar essa ferramenta de IA nas buscas, que seja em todas as buscas e apareça mesmo lá sem medo, né? Então o Google ele meio que está tentando balancear essa questão da IA
com o resultado de pesquisa e os anúncios patrocinados, o que está uma confusão, porque tem hora que você pesquisa, aparece a IA, tem hora que você pesquisa, não aparece. Hora que é o anúncio, hora que é os resultados orgânicos. Resultado orgânico foi pro saco, definitivamente, porque fica abaixo do texto da IA vem o anúncio. Depois do texto da IA vem o posicionamento orgânico. Então, isso prejudicou muito a visualização da questão do SEO orgânico, tá? Fora que as pessoas, né, os blogs que tem por aí, estão cada vez mais, né, automatizando a internet como um todo, o que, na minha opinião, isso em algum tempo vai dar um crash. Em que sentido, né? Tudo hoje é IA, é inteligência artificial. As pessoas vão lá, tem um blog, cria ali um artigo com texto de IA, né? Então a internet ela vem se infectando, né, de alguma maneira com esses conteúdos de maneira generalizada, né? Reza a lenda que em alguns anos 90% do conteúdo que você visualizar na internet vai ser inteligência artificial. Aí é que entra o paradigma, né? Qual vai ser a graça de ver conteúdo só criado por máquina, né? Essa é a questão, né? Então, tudo isso vai se comportar de uma maneira que em algum momento lá na frente isso vai colocar em xeque. Será que valeu a pena criar tudo isso dessa forma, né? As pessoas estão gostando disso, né? Porque afinal de contas, por trás tem que ter humanos ali criando, desenvolvendo esses textos, essas questões todas. Imagina só, você é dono do Google, foi criada uma ferramenta, o Google sobrevive de quê, né? Para você entender. De indexar páginas originais no buscador deles, entregar esse conteúdo para as pessoas, em contrapartida ele vai te entregar alguns anúncios, beleza? Aí de repente, não fala nem de repente, né? Eles já sabiam disso, que se acontecer cedo ou tarde, essa questão da IA já vem muitos anos sendo desenvolvida, mas vem acelerando muito rápido agora. E de repente a OpenAI surge, né, como um furacão, um tornado, e começa as pessoas assinarem essa plataforma, uma empresa que já vale centenas de bilhões de dólares, e produzir conteúdo, vou nem dizer produzir, né, gerar conteúdo definitivamente em massa e disseminar esse conteúdo dentro da indexação do Google, né? Isso é algo que prejudica muito. Houve um tempo que se pensava assim, o Google vai bloquear os conteúdos de inteligência artificial da pesquisa orgânica. Eu acreditei que isso fosse acontecer em algum momento. Que o sistema ia identificar isso. Porém, o negócio ficou tão avançado, né, tão avançado, que o próprio sistema não consegue mais identificar se aquele texto é um texto original ou não. Então, é algo que está acontecendo. Tem pessoas que criam automações que criam tipo 100 artigos de uma vez só, disseminam isso dentro de um blog, né? E tá tudo bem, né? É o que está acontecendo agora. Resta saber que políticas o Google vai adotar sobre isso. É algo que, se ele bloquear, pode ser que ele entre mais em retrocesso ainda. Se ele aceitar, o retrocesso pode ser mais longo, né? Ninguém sabe como isso vai se comportar. Tava até falando com o Thiago aqui, que trabalha aqui com a gente, olhando para a página do Google e disse: Cara, o Google é uma caixa de pesquisa. Olha que loucura, é só isso daqui. E essa empresa vale bilhões de dólares, né? Muita grana. E é só isso aqui, não tem mais nada. Claro que tem toda uma engenharia por trás de software de indexação, aquela coisa toda do PageRank, de cálculos de para posicionamento, mas o usuário só vê aquilo, cara. É só aquela caixinha ali. E de repente a OpenAI com o ChatGPT surge com um sistema que fala com você, um sistema que enxerga, né, o que você está vendo ali, você liga a câmera, ela enxerga, interage.
Aí você vai dizer assim, Afonso, mas no Gemini já tem isso. Também, meu amigo, vence quem lança primeiro. Quem pega a galera primeiro. Então, o Google já vem atrasado. Aí fica nessa guerra, né? O Zuckerberg lá com a Llama, o Google com o Gemini, a OpenAI com o ChatGPT. Mas já surgiu outras no meio dessa briga aí. Mas o ChatGPT da OpenAI sempre acaba vencendo. Por que que isso acontece? Porque eles já têm a base de usuários muito grande, inclusive base de usuários essa que tem assinantes, né? Pessoas pagando mensalmente. Inclusive, eu sou um desses que paga mensalmente o ChatGPT para ter a geração de conteúdos longos, né? Prompts que sejam mais longos. A OpenAI e o ChatGPT é uma realidade e o Google tem que encarar isso de frente, correr contra o tempo agora, de alguma forma, eu não vou nem dizer vetar, mas tentar mais sim engajar nessas questões, ver como as pessoas estão se comportando, né? Eles têm esses dados ainda, aproveitar que ainda eles têm esses dados das pessoas para poder estudar esses comportamentos e poder ir lançando ali as ferramentas o mais rápido possível. A gente viu aí no conference do Google I/O vários tipos de lançamentos, aquela coisa toda. A empresa que está mais defasada, por incrível que pareça, nessa questão de inteligência artificial é a Apple, né? Inclusive tivemos aí uma entrevista recentemente com os diretores da Apple, né? Os investidores, e eles foram indagados diretamente por que que a Apple está tão atrasado com a Siri, com a IA e tal. A Apple tem muito essa questão ah, da ideologia da criatividade humana, né? E isso está impactando eles diretamente porque eles meio que estavam ali acreditando que tudo isso não ia andar tão rápido assim e que as pessoas iam priorizar a criatividade humana, né? Como ele, o próprio diretor lá da Apple disse nessa entrevista que eu assisti. Isso fizeram, eles perderam o time, né? Então a repórter ficou indagando lá uns dos diretores assim, ó, por que a Siri tá tão atrasada, né? Por que que a Siri não está evoluindo? As pessoas querem que isso aconteça, mas ninguém está usando a Siri mais porque ela se perdeu no tempo, né? E eles dizem que ainda não conseguiram esse processo de evolução e acabam por mostrar e deixar a público que eles estão literalmente atrasados, né? A gente já fez um vídeo aqui falando também como integrar o ChatGPT junto à Siri. É possível você fazer isso, dá para você fazer isso especificamente. Você consegue fazer a Siri virar o ChatGPT e falar com você como se fosse Siri. É bem interessante. E essa evolução, né, desses trabalhos aí de IA não vão mais parar. As chances são que o buscador Google, né, se ele não evoluir rapidamente durante os próximos anos, o... a sua audiência vai cair e as pessoas vão ficar utilizando aquilo que é mais usual e mais prático. Essa é a nossa visão sobre esse tema. Espero ter esclarecido algumas coisas aqui para você e até a próxima.